Olá, meu nome é Pedro Henrique Gonçalves Marton e hoje eu, junto com o meu grupo, Júlia Graziela da Silva, Melissa Pantaleão Garcia de Andrade e Suelen Fernanda de Souza, iremos apresentar nosso trabalho PCC de Matemática com o tema Levantamento da Teoria Matemática de Proporcionalidade relacionando-os a conceitos de química. Grandezas. Definimos por grandezas tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura e entre outros. Existem dois principais tipos de grandeza. Primeiramente, as grandezas diretamente proporcionais, que são aquelas onde a variação de uma provoca a variação de outra numa mesma razão. Outro tipo de grandeza se chama grandezas inversamente proporcionais, aonde uma grandeza é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, a velocidade e o tempo são consideradas grandezas inversas, pois aumentamos a velocidade, o tempo é reduzido, e se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta. O exemplo a seguir mostra como a regra de 3 pode ser utilizada para descobrir a massa do açúcar utilizado em um bolo. Proporcionalidade na química. No ano de 1806, o químico e farmacêutico Joseph Louis Proust enunciou a lei das proporções constantes, também conhecida como lei das proporções definidas e ou ainda a lei de Proust. A reação só ocorre de acordo com a proporção definida. Por isso, Proust concluiu que, quando várias substâncias se combinam para formar um composto, isso é sempre feito numa reação de massas definidas. Não importa a quantidade de massa dos elementos usada, a proporção sempre será a mesma. Lei de Lavoisier. Lei de Lavoisier consiste na conservação da massa de uma reação química em um sistema fechado, aonde toda reação química possui os reagentes que irão resultar no produto. E sendo assim, é possível visualizar um exemplo prático da lei da conservação, pois a soma das massas dos reagentes será igual à massa do produto, o que evidencia a proporcionalidade na química através dessa igualdade. Em uma proporção de uma molécula de glicose, temos para sua formação 6 moléculas de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Multiplicando esse número pelas suas gramas em mol, temos ao final 180 gramas de moléculas. Olhando ao lado no gráfico, podemos verificar esse valor em porcentagem da sua massa de molécula distribuída. Assim, podemos verificar o oxigênio, que temos 53,33%, o hidrogênio, 6,67% e o carbono, com 40%. A proporcionalidade na estequiometria, temos, por exemplo, a formação da água, que é possível observar que existe uma proporcionalidade. Sendo assim, será possível usar conceitos matemáticos para descobrir os seus valores em massa, tendo assim 3 valores. Que é possível utilizar a regra de 3. No exemplo a seguir, seguindo a proporção de 2 mol mais 1 mol, que resulta em 2 mols, tenho 4 gramas para o hidrogênio, 32 para o oxigênio e 36 para a água. Se caso eu tivesse 72 gramas para a água, eu precisaria encontrar o valor de x e y. E através das regras de proporcionalidade, eu posso descobrir isso. Eu poderei multiplicar em x, seguindo o princípio da regra de 3, 4 vezes 72 e 36 vezes y, resultando na equação a seguir. Assim como multiplicar 36 por x e 32 por 72, resultando na seguinte equação. Resolvendo as equações, descobri que y equivale a 8 gramas de hidrogênio e x equivale a 64 gramas de oxigênio. Bom, agora nós vamos aplicar a proporcionalidade nesse exemplo. No exemplo, ele fala que 28 gramas de nitrogênio reage completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. E ele pergunta qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação. Bom, utilizando a lei de Lavoisier, a gente sabe que a massa dos produtos é igual à soma das massas dos reagentes, ou seja, se nós temos 28 gramas de nitrogênio mais 6 gramas de hidrogênio, a amônia terá um total igual a 34 gramas. Agora, utilizando a lei de Proust,
que nos diz que a proporção das massas dos reagentes e dos produtos devem ser mantida constante, a massa do nitrogênio ela passou de 28 gramas para 140, ou seja, ela aumentou 5 vezes. Então, as outras massas elas também terão que aumentar 5 vezes. Ou seja, se o nitrogênio é 140 e o hidrogênio é 30 gramas, a amônia só poderá ser 170 gramas, pois 5 vezes 34 é igual a 170. Portanto, a massa da amônia formada, nesse caso, é de 170 gramas. Também poderia ser utilizada uma regra de 3 simples. 28 gramas de nitrogênio está para 34 gramas de amônia. 140 gramas de nitrogênio está para quanto de amônia? E aí chegaríamos ao resultado de 170 gramas. E esse foi nosso PCC, componente como prática curricular, sobre a proporcionalidade no ensino da química. Espero que tenha ficado claro. Obrigada pela atenção.